Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar uma reflexão do dia com vocês, uma palavra que eu espero que fortaleça a sua fé, te aproxime mais de Deus e que, irmão, por meio dessa reflexão, se hoje você está passando por algum momento de aflição, por algum momento de tribulação, que você possa confiar em Deus, porque Deus ele vai prover e ele provê na medida certa. Quero ler para vocês uma passagem que está no livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 15 a 24, a palavra do Senhor nos diz assim: Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: Isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é, o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que consegue comer, 2 litros por cabeça. Segundo o número de pessoas, cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Assim, fizeram os filhos de Israel e recolheram, uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. Não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: Ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Mas deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. No sexto dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. Os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu: Que isso é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, e nem deu bichos. Irmão, essa é uma passagem sensacional, e que nos deixa um ensinamento muito grande, porque aqui a gente vê Deus provendo maná para o povo de Israel. O povo de Israel que estava no Egito e que muitas vezes murmurou contra Deus. Inclusive nessa mesma passagem o povo vai murmurar contra Deus muitas vezes. Então a gente vê que mesmo nesse tipo de situação Deus ele provê. Pela misericórdia dele, pela bondade dele, ele provê. Então, irmão, se hoje você está passando por uma situação de dificuldade, por um problema, por um deserto, assim como o povo de Israel, que você acha que nada dá certo, que você não vê saída, que você está com medo de faltar as coisas na sua casa, fique tranquilo, irmão, porque Deus ele sempre provê. Ele é misericordioso, ele é bondoso, e na casa do justo nunca faltará pão. Você e eu podemos passar sim por dificuldades, por aflições, por tribulações, mas o Senhor Jesus está conosco e você não passará necessidade, porque Deus proverá. Mas muitas vezes ele vai prover na medida certa, como ele fez com o povo de Israel. Porque é interessante que a palavra vai falar que aquele que tinha muito não sobrou, e o que tinha pouco não teve falta. Ou seja, tanto as famílias grandes quanto as famílias pequenas, elas tiveram o suficiente, porque Deus proveu o suficiente. O problema da nossa geração é que muitas vezes a gente quer esbanjar. A gente não quer uma provisão que nos sustente, a gente quer uma provisão que nos possa permitir ostentar. Mas Deus, muitas vezes, Ele vai prover o que nós precisamos. Então, irmão, a gente precisa aprender a se contentar com aquilo que Ele nos dá, a estar alegre porque Ele provê, porque Ele é bondoso. Tem gente que nunca agradece a Deus pelo pão de cada dia, porque Deus proveu o pão mais um dia na sua mesa, e às vezes você está tão concentrado em outras coisas e está esquecendo de agradecer a Deus pelo que Ele já fez e Ele continua fazendo na sua vida. E isso, irmão, é muito poderoso, é um ensinamento que nós devemos levar para a nossa vida. Mas sabe o que é interessante aqui? Que, além disso, a gente tem a questão da obediência. Porque Deus provê, mas Ele espera a obediência de nós. Porque Ele deu a ordem que o povo de Israel deveria ser generoso, deveria pegar o suficiente e compartilhar com os irmãos. Mas alguns, pela sua ganância, assim como nós, muitas vezes agimos pela nossa ganância, queriam juntar maná para o dia seguinte, queriam acumular. Assim como há muitos hoje acumulando coisas, acumulando bens e se deixando de compartilhar com aqueles que precisam. Eles queriam acumular. E aí, a partir do momento que eles saíram da vontade de Deus, aquele maná apodreceu e deu bichos. Irmão, talvez, no sentido literal hoje em dia, pode ser que a coisa que você está tentando acumular não apodreça. Mas pode ter certeza que alguma coisa na sua vida vai apodrecer. De repente,
A situação na qual você passa muitas vezes é fruto de uma desobediência a Deus. Não porque Deus é mau, não porque Deus ele quer o mal dos seus filhos, mas porque ele é justo. E ele premia a obediência. Então, irmão, se hoje há algo na sua vida qual você tem agido com egoísmo, você não tem que compartilhar, você sabe que você pode compartilhar com outras pessoas, abençoar outras pessoas, compartilhe isso com outra pessoa, irmão, porque essa é a vontade de Deus. Mas sabe o que é interessante? Que quando você anda na obediência de Deus, mesmo aquele maná, que era algo que era altamente perecível, ele dura muito mais tempo. Porque como Deus ele havia ordenado que no sábado, esse dia deveria ser guardado, o povo de Israel não deveria trabalhar no sábado. Quando eles juntavam o maná no sábado, o maná ele não dava bichos. Pelo contrário, eles tinham uma porção dobrada. Na verdade, eles não juntavam no sábado, eles juntavam no dia anterior ao sábado. E aí eles tinham uma porção dobrada, para que eles pudessem colher, guardar e até cozinhar e fazer do jeito como eles achassem melhor. Irmão, quando nós andamos na obediência do Senhor, até aquilo que é para durar pouco, Ele transforma em muito. Até aquilo que era para acabar rápido, Ele faz durar mais tempo. Então, como vale a pena andar na obediência do Senhor? Irmão, espero que por meio dessa reflexão você possa confiar mais em Deus, que Ele vai prover, e andar em obediência a Ele, seguindo exatamente o que Ele deseja de você. Que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. Amém.